Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. Hoje vamos falar sobre psicopedagogia e a violência contra crianças e adolescentes. Conosco no estúdio, a psicopedagoga Lilian Cunha e o deputado Luiz Paulo. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio hoje. Eu já quero começar perguntando para você, Lilian, o que é psicopedagogia? Bom, a psicopedagogia ela é o campo da educação e saúde em que trata especificamente da aprendizagem. Quando a gente fala que trata especificamente da aprendizagem, a gente pensa não só na aprendizagem promissora que tenha sucesso, mas também nas dificuldades de aprendizagem. E, inicialmente, o psicopedagogo ele tem uma atuação na escola, nas instituições de ensino, nas empresas, nos hospitais, também na parte clínica, atendendo nos consultórios, enfim. Tudo que é voltado para o aprender, para o ressignificar da aprendizagem, tem a intercussão do psicopedagogo. Deputado, como é que isso pode ser aplicado na rede de ensino estadual, municipal, na rede pública em geral? Olha, o psicopedagogo pode trabalhar em equipe, com psicólogo, com pedagogo e com outras disciplinas, para que dê assistência não só ao corpo docente, mas principalmente ao corpo discente, isto é, alunos e professores. Seria necessário, numa rede escolar como a nossa, de mais de 1.450 escolas, que tem mais de 1.200.000 alunos, que tivesse um projeto piloto para se ter um real dimensionamento do número de equipes necessárias. Porque não sabemos quantas são as crianças com deficiência de aprendizado por problemas emocionais em cada sala de aula, né? Então, se esse trabalho começasse a ocorrer com a presença do psicopedagogo nessa equipe multidisciplinar, poderia-se ter essa dimensão e isso se espalhar por todos os municípios do nosso estado. O que isso muda na vida das crianças e dos pais, ter um psicopedagogo dentro de uma escola dando assistência à criança? Bom, inicialmente, quando um pai, um responsável de aluno coloca seu filho na escola, ele quer de fato que a escola cumpra o seu papel social, a sua função social. A função social da escola é a transmissão de conhecimentos, é propiciar, é favorecer a aprendizagem. Quando por algum motivo quer de questão afetiva ou emocional ou alguma outra questão impeditiva, o aluno, a criança ou adolescente não aprende, a escola tem que de alguma forma dar cabo desta situação. O psicopedagogo ele seria o elemento que dentro dessa instituição ele poderia atuar inicialmente com a proposta do deputado, seria numa ação preventiva, prevenindo e identificando os impeditivos que fazem com que o aluno não aprenda. Dessa forma, ele trabalhando assim, ele identificaria qual é o motivo, se ele é de origem emocional, se ele é derivado de alguma questão da família, ou se a própria escola, por algum motivo, ela está fracassando, no sentido de não propiciar a aprendizagem como deveria. Quando um pai procura num consultório, particularmente, vou falar da minha visão de consultório, ele procura em busca de que a aprendizagem de seus filhos sejam promissoras, né? E existe digamos assim, um grande mito, porque eu também sou professora, e nós cometemos muitas das vezes um grande equívoco. Nós achamos que todos os alunos, todas as pessoas têm que aprender da mesma forma. Então isso é um grande engano, porque até os nossos dedos são diferentes uns dos outros, né? Então o ideal é que o professor ele identificasse a modalidade, o modo, a maneira com que os alunos aprendem melhor. Ele identificando isso, ele identificando qual é a dificuldade, qual é o veículo, o viés facilitador para a aprendizagem, ele estaria de fato atendendo e propiciando uma aprendizagem promissora. A escola estaria cumprindo o seu papel e dessa forma os responsáveis satisfeitos, né, com a escola, que de fato é o que ela deve se propor a transpor, que é o conhecimento. Hoje em dia as escolas particulares já trabalham com essa equipe multidisciplinar? Não muitas. Geralmente eu entendo equipe multidisciplinar por uma equipe que tenha um pedagogo com uma formação em orientação pedagógica e orientação ou orientação educacional,
com o psicólogo, porque muitas das vezes há uma confusão. O psicólogo ele não é um pedagogo com especialização em orientação educacional. O psicólogo trata especificamente das questões emocionais e o psicopedagogo das questões voltadas para a aprendizagem e para a questão da afetividade. Tem algumas escolas que têm fonoaudiólogos, mas a gente vê isso mais nas escolas da rede privada, mas não equipes multidisciplinares completas, entende? Deputado, a gente vê que o nível de evasão escolar é muito alto nas escolas, né? Seja porque o aluno trabalha, seja porque tem dificuldades em casa. Uma equipe multidisciplinar dentro de uma escola pública poderia dar uma assistência maior para segurar esse aluno na escola? Sem dúvida nenhuma, Renato, porque um aluno ele se evade da escola ou função de que a renda fica muito precária e essa criança vai, de alguma forma, complementar o salário dos pais sem poder, ou vai ficar em casa, ou vai para ficar na rua, né? E, ao mesmo tempo, você não tem nenhum diagnóstico por que houve essa evasão. Muitas vezes, se a criança fosse trabalhada, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável também, essa evasão poderia ser diminuída, né? Então, o que carece nas nossas escolas é que uma criança pode deixar a escola não é somente por causa de uma questão de renda, pode ser por problemas de núcleo familiar, problemas de atividade, problemas de afetividade, problemas emocionais, problemas psíquicos, problemas de aprendizagem. Hoje, se a gente quisesse construir essa equipe multidisciplinar para colocar nas escolas públicas, existiriam profissionais suficientes para montar um núcleo em cada escola pública do Estado? Renato, não seria um núcleo em cada escola. Não seria. Aí seria impossível. Como é que poderia ser trabalhada essa questão? Não, exatamente. Eu verifico que teria que se ter um projeto piloto, ou mais de um projeto piloto, em cada região. Dividisse o Estado em 5 regiões programas, ou 7, como queira. Aí fazia 7 projetos pilotos em cada uma das regiões, com essas equipes multidisciplinares, para você saber corretamente quantas equipes seriam necessárias função dos alunos matriculados em sala de aula. Porque, olha só, podemos ter 1.200.000 alunos em sala de aula, mas talvez 10% tenham problemas que precisem dessa equipe multidisciplinar. Então, o tamanho da nossa amostra anual seria 120 mil alunos. Aí se dimensionaria a equipe para esse número, né? Mas o que eu estou dizendo aqui, 10%, é um palpite, eu não conheço. Teria que ser feito, esse assunto, verdade, teria que ser uma diagnose, né? Teria que ser feita uma diagnose desse espaço para poder identificar quais seriam os casos, os números. Não podemos afirmar números sem de fato verificar o espaço e as condições. Tem que começar, né, Renato? Exatamente. Com certeza, né? Como é que o professor deve agir vendo que um aluno tem um problema, que ele precisa de ajuda? Bom, inicialmente é importante entender que o aluno ele está ali para aprender, né? E se ele não aprende, algum motivo existe. E se colocar, né, no lugar do aluno, no lugar da família, procurar ocupar os 3 espaços, né? E isso não é uma coisa muito difícil, porque a grande maioria dos nossos professores da rede, eles de fato são pais ou são mães, são responsáveis, já foram alunos, se não ainda são até hoje, assistem aulas, fazem cursos, enfim. E entender que a escola ela tem uma função social a ser cumprida. E essa função ela tem que ter um foco para a aprendizagem do aluno. Quando um aluno não aprende, isso não é uma situação prazerosa para o professor, tampouco para os seus responsáveis, né? Você chegar para um responsável e dizer seu filho não aprende, na verdade os nossos filhos, os filhos dos professores, os nossos alunos, eles são produtos. E ninguém gosta de ter um produto, vamos dizer assim, com um defeito de fabricação ou que por algum aspecto impeditivo não aprende. É a gente procurar entender quais são os motivos. E quando o deputado referendou muito bem colocado, que não necessariamente pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão mesmo do próprio núcleo escolar. Não é? Mas é mais fácil nós nos acometermos de uma postura de que não, o problema não é na escola, é na família. Mas existem casos de crianças, sim, em que o problema deles não aprenderem está voltado dentro da escola. Pelo fato do professor não ter esse olhar, não ter essa sensibilidade,
não atender às expectativas dele. Geralmente, quando crianças, a aprendizagem se sucede melhor com a questão do lúdico, na brincadeira, trabalhando o concreto, trabalhando atividades do dia a dia, do cotidiano. Com adolescente também não é diferente, até mesmo com nós, né, conosco, né? É nós, na hora em que vamos aprender e que queremos falar alguma coisa, a gente quer falar coisas interessantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não é diferente, é procurar sempre chegar próximo e falar a linguagem do aluno. Essa linguagem do aluno que ela definiu agora, os profissionais tão qualificados, eles precisam de mais qualificação, eles precisam de mais atenção para dar isso para esses alunos? Sem dúvida nenhuma, Renato, porque o profissional, quanto mais qualificado, melhor ele vai observar a sua classe e melhor vai interagir, né? Por isso que essas equipes multidisciplinares também serviriam para observar se o problema é da classe ou também é do próprio professor. Claro que salário e qualificação do magistério vão propiciar uma melhor interação e uma maior facilidade de detectar o problema para encaminhar, né, para essa equipe se houvesse. E temos discutido aí na nossa sociedade o caso Realengo, né, o bullying, etc., que mostra a carência desse tipo de observadores e de atores dentro da área educacional, que seria a presença do psicopedagogo, do pedagogo e do psicólogo. A gente pode voltar falando de bullying no próximo bloco, então, porque o Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já já.